Olá, queridas Entanglers! Bem-vindas a mais um encontro do Pausa Zen, essas nossas práticas que acontecem aqui toda segunda-feira, às 19h30. Sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui uma técnica de desenho fácil de praticar, que é leve, é relaxante, é divertida, nos ajuda a aliviar estresse, ansiedade, nos ajuda a trabalhar a nossa criatividade, desbloquear a nossa criatividade, e é um exercício de concentração e de atenção plena. Então, sejam todas bem-vindas! E hoje nós estamos começando um pouquinho diferente, já aqui na mesa, na área de trabalho. Convido vocês a praticarem, então, comigo esse momento, um momento de pausa para começar a semana, criando aí uma pausa, um espacinho na agenda para dedicar, então, para o seu autocuidado. Durante a prática, então, eu vou passando aqui algumas orientações. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar escrito aqui, que ao final eu viro a câmera para a gente se ver um pouquinho e também para eu retomar, então, todos os comentários que vocês deixaram aqui, combinado? Então, vamos lá, vamos aproveite este momento para você. Então, respire. E te conecta assim com a sua respiração. Faça uma inspiração e uma expiração de forma suave. E no método, este é o método Zentangle, certo? Essa técnica de desenho, então ela tem um nome, é o Zentangle. E ela funciona com um passo a passo. Nós seguimos aqui alguns padrões que eles foram pensados para ajudar a trazer mais concentração, ajudar a nossa mente a entrar num estado meditativo. E o padrão que eu trago hoje, então desde o início essa é a 18ª live, então já trabalhamos alguns padrões aqui, desenhamos juntas, né, alguns padrões. E hoje eu trago para vocês esse padrão que tem esse nome abstrato, o Chatuque. E eu vou fazer uma demonstração aqui dele, antes da gente ir para nossa telinha. Tá? Então, ele começa a partir de arcos. Então, se você sabe escrever Ixo, então, essas 4 letrinhas do nosso alfabeto, uma linha, ou seja, né? O I é uma linha reta, se você sabe desenhar uma linha reta, um arco, uma linha sinuosa, um círculo, uma orbe, você pode praticar Zentangle aqui com a gente, ok? Então, hoje, nós vamos utilizar o C do Ixo, arcos. E o Chatuque, ele começa a partir de um arco e linhas paralelas. E ele é simples e ele é só assim, arcos e linhas paralelas. E eu vou mostrar, então, como que é aqui na prática, tá? Aqui um lembrete da nossa prática, um momento para soltar as tensões, relaxar, respirar, sorrir. Nós começamos, então, colocando 4 pontinhos a lápis, um próximo de cada quina aqui do papel. Tá bem fraquinho, mas são 4 pontinhos para quebrar o branco da nossa telinha. E o próximo passo, nós unimos estes pontos com linhas. Não busco a perfeição, não está totalmente reto, não é isso que a gente busca aqui. E agora eu tenho uma borda, pronto.
Então, esse é um método gentil, uma forma da gente ir quebrando o bloqueio da telinha em branco. E vamos iniciar aqui o chatuque. Eu vou fazer uma diagonal, sim. Tá, fazer uma diagonal, a lápis, ainda estou a lápis. E agora eu já posso ir a caneta. Então, vou passar aqui de novo por cima dessa diagonal que eu acabei de fazer. Vou fazer uma espessura aqui nela. Então, lembra, é o I do Ixo. Se você escrever o I, eu posso fazer uma linha. Não precisa ser perfeitamente reta, ok? E eu vou dividir aqui, vou fazer mais uma linha. Eu tô criando seções aqui, espaços, para preencher, então, com o chatuque. Então, aqui eu tenho estes espaços, que agora eu vou começar a criar os arcos e as linhas paralelas. Então, vou começar bem desse cantinho aqui, de onde partiu a diagonal, meu canto inferior esquerdo. E aí, eu faço um pequeno arco, então você pode observar aqui essa primeira sequência que eu vou fazer para depois reproduzir aí. Então, eu faço linhas paralelas a este primeiro arco. E eu venho até eu encostar aqui na linha oposta. E eu vou preencher esse primeiro dos arcos que eu fiz aqui, vou preencher com tinta preta. Então, aqui nós utilizamos poucos materiais. Percebam, é um pequeno pedaço de papel que aqui foi recortado no formato quadrado, né, de 5 por 5 centímetros, uma caneta preta e antes nós utilizávamos um lápis. Fiz então o primeiro arco com as linhas paralelas e agora eu vou partir então da linha oposta, espelhado aqui. Então eu faço no outro sentido o primeiro dos arcos e vou puxando linhas, arcos paralelas até que eu encosto no lado oposto. E eu preencho com tinta preta o primeiro deles aqui. Com calma, respira, lembra de respirar. E repito, padrões estruturados repetitivos. O objetivo é concentrar a mente no aqui e no agora. Então, faço o primeiro arco. E aí vou fazendo arcos, linhas paralelas, até chegar no lado, na linha oposta. Não consigo fazer completamente paralelo, não tem problema. Aqui não há erros, então a gente vai vai treinando, vamos treinando a nossa mão aos poucos. No lado oposto, então eu vou intercalando. Talvez você faça mais rápido que eu ou mais devagar, cada um tem a sua velocidade. Então aqui não é um rabisco sem intenção, são traços deliberados. Eu vou lembrando de respirar e vou coordenando a minha mão, para que ela faça o movimento que eu estou buscando aqui. Então, vou intercalando de um lado para o outro, faço a primeira das sementes, dos arcos, e aqui lembra uma sementinha, linhas paralelas. Até encontrar o lado oposto. E eu posso girar e ver como é que é mais fácil para mim.
se fazer na horizontal, na vertical. Experimenta aí também. Então, aqui eu tenho a borda e eu vou parando ali, acompanhando a minha borda, que eu fiz a lápis. E o mesmo aqui, já tô chegando ao final, aqui. E agora eu faço o mesmo nessa aqui de baixo. Eu posso começar aqui de baixo, nesse mesmo sentido, eu posso virar, começar daqui pra lá, como eu quiser. E eu vou seguir aqui nesse mesmo sentido, e agora eu vou mostrar um formato um pouquinho diferente de como a gente pode construir isso também, ok? Então, eu faço o primeiro arco, eu vou fazer espelhado aqui, ó. Então, se eu tinha essa para esse lado, eu vou fazer aqui pro outro. E aí, eu vou imaginar, agora eu já vou fazer o formato total dela. Ai, não ficou bem curva como eu queria, não tem problema. Só autocontrole. Ó, e aí depois eu venho. É uma outra forma de fazer. Aqui eu não consigo controlar tanto. Os meus traços não ficam tão harmônicos como no outro formato. Então, isso tudo a gente vai testando. Como é que funciona melhor. Se é partindo do primeiro arco e puxando todas as linhas, ou se já é delimitando o início, o fim e preencher dentro. Então, aqui eu também vou fazer espelhado, ó. Então, aqui acho que até cabia mais uma aqui. Ah, não ficou bem paralela. Na prática, gente. Então, aqui eu vou fazer espelhado também, ó. E ele vai mais ou menos até aqui. Ó. E vou preencher entre eles. Pra mim não funciona muito bem assim. Ó, esse aqui deve ficar um pouquinho melhor. Percebem a diferença? Aí também. Então, o outro eu vinha, né, com as linhas desde aqui do... Opa, essa música tá... Então, na prática do Zentangle, para quem já está acompanhando aqui mais tempo já sabe, nós não buscamos a perfeição. Aqui no sentido contrário. Aproveita esse momento para diminuir o volume dos pensamentos na sua mente. Aproveita o silêncio. Então, eu vou fazer aqui, nesse último pedacinho, eu também vou fazer espelhado. Aqui. Aqui a gente não tá vendo, mas estaria mais escondido ali embaixo. Então, vou fazer aqui só os pequenos arcos. E aqui eu completo. Percebam que a gente só utilizou o arco. A gente só utilizou aqui o C do ixo, né? Então, este é o chatuque com arcos. Mas a gente pode experimentar também
fazer ele com linhas retas. Vamos fazer um teste aqui. Então, nesse triângulo que sobrou aqui, eu vou dividir também. Ah, mas eu vou a caneta. Não vou lápis, eu vou dividir aqui a caneta. Então, faço essas linhas, dou uma bordinha para elas. E agora, em vez de fazer o arco, eu vou fazer linhas retas. Então, posso fazer um pequeno, como se fosse um pequeno triângulo. E vir puxando as linhas. Aqui. Até encontrar o lado oposto. E depois, no outro sentido. Então, em vez do arco, eu posso utilizar linhas retas. Então, a cada linha, aquietando um pouco mais a minha mente, tentando trazer controle aqui para minha mão. Embora eu não busque a perfeição aqui, a gente pode buscar, né? Melhorando um pouquinho a cada traço. Então, a diferença. Podemos utilizar o C ou o I. Arcos, curvas ou linhas retas. Eu vou preencher aqui também o primeiro que eu fiz. Então, eu posso preencher enquanto eu construo ou assim depois, ao final. Uns com menores, outros maiores. Sim. E vou repetir, então vou fazer aqui, mas eu não preciso fazer espelhado, eu posso fazer aqui do outro lado, inverter. Sem regras rígidas. Eu imagino que ele já chegou lá do outro lado, porque eu não tô enxergando ali. Tem uma superfície um pouco menor para preencher. E aí eu repito aqui o processo do preencher com tinta preta. Posso virar, para seguir agora no outro sentido. E aqui eu tô só brincando com as linhas paralelas. Então, vejam a diferença aqui, curvas, arcos ou linhas retas. A gente pode escolher como vai construir o nosso chatuque. Este é o nome do padrão que nós fizemos hoje, o chatuque. A gente pode colocar aqui um pouco de sombra também. Então, vou escolher botar um pouco de grafite. Aqui, de onde saem as linhas. Então, eu escolho uma dessas seções, a primeira que eu preenchi. E de onde partem aqui as linhas.
perpendiculares, os arcos, eu coloco um pouco de grafite. E percebam que ele vai criar um efeito 3D agora quando eu for espalhar. Hoje eu não tô me achando aqui, né? Na minha trilha. Aqui. E agora vem com esfuminho. Mas pode ser um cotonete. O objetivo aqui é espalhar o grafite com movimentos suaves, circulares. Assim, no papel. Criando um efeito de sombra. Transformando esse nosso desenho de 2D para 3D. Como se ele fosse saindo, então, do papel. Criando vida. E eu repito do outro lado, então, de onde partem aqui essas linhas perpendiculares. Ó. Então, eu escolho. Um pouquinho de grafite, suave, delicado. Depois, se quiser, dá para acrescentar mais. A gente sempre pode acrescentar mais. E aqui eu posso criar uma sombra diferente, posso fazer aqui toda... Tem várias formas aqui da gente trabalhar a sombra. Então, toda a borda aqui da diagonal. Como se essa parte aqui do chatuque com linhas retas estivesse abaixo dessa aqui. E vir espalhando com movimentos circulares. Não tem certo aqui, não tem errado, tem experimentação. E no experimentar, a gente vai trabalhando, desenvolvendo o nosso músculo da criatividade. Sem julgamentos. Então, aqui eu vou fazer o mesmo dos arcos. Então, eu escolho. Aqui. Sempre onde chegam as linhas, eu acrescento um pouquinho de grafite. Com a prática, a gente vai treinando o nosso olhar, vai ficando mais fácil, essa parte da sombra. Do outro lado aqui também. Então, como se uns traços fossem entrando embaixo dos outros aqui, criando essa sombra. Então, este é o chatuque, padrão que nós treinamos hoje. Nós podemos colocar as nossas iniciais aqui na telinha. Aqui vou mostrar para vocês outras formas que a gente pode trabalhar o chatuque. Dentro de curvas, assim, bordas. A gente pode trabalhar ele também colorido, se quiser. Aqui uma brincadeira que eu fiz com ele colorido. Então, várias possibilidades aí pra gente explorar. E aqui não tem parte de cima, não tem parte de baixo. Aqui a gente pode brincar. Na hora de colocar a inicial, a gente gira a telinha e vê, escolhe um dos lados para definir como sendo o lado. Não tem parte de cima, parte de baixo, uma técnica e um desenho abstrato, não figurativo. Gostaram? Me contem. Qual que vocês preferiram? Com arcos, com linhas retas? Vamos deixando aí para mim enquanto eu viro a câmera. Vou virar agora aqui um pouquinho. Olá, olá!
Hoje fizemos diferente. Vamos direto para a prática, direto para o desenho, relaxar, para começar relaxando. Gostaram? Me contem. Então, este aqui é o Shatuki. Qual vocês preferiram? Com arcos, com linhas retas? Eu gosto dele assim, ó, na diagonal. Mas eu posso girar. Sempre que eu giro, eu tenho uma visão diferente, uma perspectiva diferente da mesma telinha. Então, vou ler aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Ó, sempre com um chazinho também aqui. Me hidratar aqui um pouquinho antes. Chá. Ajuda na concentração também. Então, vou voltar lá pro início para ver os comentários aqui de vocês. Quanta gente querida estava aqui presente, que está acompanhando desde o início. Obrigada. Então, já é a nossa 18ª live do Pausa Zen. Estou feliz que vocês estão acompanhando aqui comigo. Então, boa noite, Suzana, Fabiana, Rita, Laura. Feliz de te ver aqui, Laura. Mônica, Luciana, Rose, Andréa, Alessandro, Suzana, as Suzanas presentes aqui, Titi, oi Cris, Kátia, então tá, muito lindo, obrigada, traz calma, que lindo, Portal da Paz, obrigada Suzana, adoro aqui teus comentários, oi Júnia, Rose, lindo, tem muitas possibilidades, tem um único traço, um arco, quantas coisas diferentes, né? A gente pode fazer. E aqui é só uma pequena partezinha de tudo que a gente pode explorar aqui do Tengo Shatuki. Todos lindos. Obrigada, Júnia. Simone, oi Simone. Todos lindos, mas prefiro as curvas e ondas. Eu acho que eu também prefiro o do arco, esse aqui, né? Também, acho que ele é o meu favorito. Mas é legal praticar os dois e treinar, né? Andréia, gosto de fazer os dois, muito calmante. Ele relaxa, ele acalma. Suzana prefere com linhas retas, Suzana? A Laura, adorei, Jana. Foi o nosso primeiro aqui em casa. Improvisamos nos materiais. Obrigada. Ai, que legal. Quero ver depois. Laura, me manda. Adoro ver o que vocês fazem aí. Fez em família, Laura. Beijo para todos aí, Laura. Preferiram com arcos. Rose, gostei desse que fizemos juntos. Os dois misturados. Misturado fica bonito também, né? A Titi, Jana, boa noite. Sua live só abriu às 19h46. Já estava na metade do trabalho, mas eu gostei desse último que você fez. Ah, e às vezes o Instagram ele não mostra ali a... Não sei por que ele não fica perdido ali onde tem as bolinhas dos stories, né? Então se você colocar ali Janaína Palaoro, puxar pelo nome, aí ele abre a live, tá? Mas sempre às 19h30 eu tô aqui. Às vezes atrás uns minutinhos, acho que eu já entrei uns 2, 3 minutinhos depois, mas às 19h30 eu já tô entrando. É qualquer coisa só procurar pelo nome, tá bem, Titi? Achei chique. O preto e o branco, ele tem esse contraste, ele fica elegante, né? Ele é simples e na simplicidade ele tem a sua elegância. Onde posso te mandar? Vocês podem me mandar no direct, aqui mesmo no Instagram, tá? Mandar uma mensagem para mim. Eu adoro acompanhar e receber as telinhas de vocês. Rose, hoje consegui fazer junto com você, amei. Ai, que bom. Fico muito feliz com os comentários, adoro acompanhar aqui. Então esse foi o nosso 18º encontro do Pausa Zen
Normalmente eu abro trazendo uma reflexão e depois nós fazemos a prática, e hoje fui direto para a prática, então pulei essa parte dos comentários, da reflexão inicial, que era para deixar então que vocês tirassem as próprias conclusões a partir da prática. Eu acho que a gente tem que experimentar ela, né, e sentir. Às vezes, com algumas reflexões que eu trago, alguns pensamentos, acabam influenciando alguns sentimentos. Claro que sempre com muito cuidado, tudo que eu trago aqui. Mas é importante também treinar o silêncio e chegar às nossas próprias conclusões, né? Trazer as nossas próprias reflexões da prática. Então, por aqui, hoje, o objetivo foi treinar um relaxamento mesmo, esvaziar a mente, porque a minha mente hoje estava com alguns pensamentos intrusos. Chegaram, vieram me visitar, puxaram a cadeira, sentaram e ficaram ali, né? Foi difícil tirar eles. E é por isso que a gente treina. Então, esses padrões mais repetitivos, onde trazemos bastante traços, linhas paralelas, com muita repetição, eles favorecem a calma e a concentração. Então, é como se a gente, de fato, diminuísse o volume dos nossos pensamentos. E, obviamente, o pensamento é uma função muito importante, não é que o pensamento seja algo negativo. A questão é a gente controlar, tentar controlar eles, né? E delimitar o espaço dos pensamentos e o volume deles na nossa mente. Então, como eu disse, é um desafio para todos, para vocês, para mim. Hoje, de fato, alguns pensamentos chegaram bagunçando meus sentimentos, as minhas emoções, trazendo um pouco de bagunça interna, mas é importante a gente ter ferramentas que nos ajudem depois a reorganizar o que se passa aqui dentro, né? Alinhar os pensamentos, alinhar os traços no papel e, na medida em que a gente vai alinhando os traços no papel, ir alinhando também os nossos pensamentos, as nossas emoções e ações, tá? Então, espero que a prática tenha trazido bons insights, boas reflexões por aí também. E tem uma notícia hoje aqui, hoje é dia 24 de agosto, então a gente está chegando aqui no finalzinho do inverno. Então, daqui um mês, a gente vai estar entrando na primavera. E aqui, exatamente o mês, dia 24 de setembro, eu estou preparando uma aula para compartilhar com vocês. Vai ser uma aula fechada. Então, um momento para a gente praticar aí numa telinha um pouco maior. Aqui no Pausa Zen a gente está fazendo sempre no dia 5x5. Então, vou convidar vocês para uma aula no dia 24 de setembro. Eu vou compartilhar depois o link para vocês se inscreverem, mas nós vamos trabalhar então a tela maior e vamos ter oportunidade de treinar outros traços, né? Aprofundar um pouquinho mais a prática do Zentangle. Vai ser bonito, vai ser no momento de encerramento de um ciclo, início de outro, então para a gente celebrar a chegada da primavera, para a gente celebrar juntas, certo? Então, estou compartilhando hoje aqui essa novidade com vocês. Fiquem acompanhando nos Pausas Zen, que até lá, então, eu vou trazer todas as informações, tudo direitinho para vocês se inscreverem e participarem comigo dessa aula, esse momento para a gente celebrar a primavera, então, os recomeços, né? Toda a simbologia que esse ciclo tão potente da natureza nos traz. Tá? Vai ser bem bonito. Então já coloque na agenda, dia 24 de setembro, uma aula pra gente praticar juntas aí, aprofundar um pouquinho mais na técnica e vai ser bonita. Então é isso. Espero que tenham gostado do Shotoku. Segunda que vem tem mais. Então toda segunda, 19h30, estamos aqui treinando esses momentos de pausa. O nosso momento pausa zen. Pausa com Zentangle. Boa semana a todas. Beijo. Até a próxima segunda. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença e participação aqui.